Ele saiu, né, para poder pegar os pais, né, em Minas, e aí na Washington Luiz, lá é uma via expressa, mandaram ele parar, ele achou que fosse levar o carro, e quando parou o carro, os caras disseram, a gente quer você também. E aí colocaram ele para trás, levaram lá pro alto do morro, tipo assim, 4 horas da tarde eu percebi que já tinha acontecido alguma coisa, porque não tinha lógica ele não ter chegado, e eu entrei em desespero, e aí ele chegou em casa 9 horas da noite, literalmente só com a bermuda, todo sujo, e aí ele contou o que tinha acontecido, ele falou, eu não tenho condições de morar mais aqui, é hora de ir embora. E aí a gente literalmente, o negócio foi numa segunda-feira, na quinta-feira a gente tinha ido embora para Juiz de Fora, com a seguinte condição, nós vamos viver de fórmula de lançamento, vamos chegar lá e vamos, tipo, dar o gás e tal. Esse é o podcast Faixa Marrom, uma conversa com alunos e alunas da Fórmula de Lançamento que fizeram 100 mil reais em 7 dias. Hoje eu estou aqui com a Erlaine e com o Herman. Eu falo isso porque eu tenho um primo que chama Herman e toda hora eu confundo. Mas, gente, vocês fizeram 6 em 7, isso é, 100 mil reais em 7 dias. Em qual nicho? Cuidadores de idosos. Eu vendo cursos para cuidadores de idosos, né? A intenção é de fazer com que os cuidadores saibam como tratar melhor dos idosos, né? E que legal. Foi aí. E quem de vocês me conheceu primeiro? Vocês são marido e mulher? Uhum. São irmão e irmã? Não, marido e mulher. Foi ele que te conheceu primeiro. Quer dizer, na verdade, a gente te conheceu a partir de um primo, tá? Que já era mordidinho do Fórmula, né? Já estava lá picadinho. E é engraçado isso, quando a pessoa acredita no processo, na fórmula, né? Ela quer divulgar isso, né? O Patrick e a Marcela, eles estão aí. E eu encontrei com eles no Natal e eles falaram, olha, Erlaine, você fala tanto, né? Você é tão espontânea. Eu acho que você daria certo para esse negócio, né? E aí eu falei, imagina, claro que não, né? E aí passou um ano, eu encontrei de novo com esse primo, ele falou, caraca, Erlaine, já tem um ano, você tá perdendo tempo. E aí nessa época, né, o meu marido, ele sempre trabalhou com comércio eletrônico, sempre foi muito bom em informática, computador e tal. E aí ele tinha uma empresa, que essa empresa foi em 2016, isso, época de crise, né? Então a empresa já estava passando aperto, sabe? Eu falei, olha com bons olhos esse negócio aqui, né? E aí ele foi olhar, e aí ele ficou mordidinho também, o bichinho picou ele. Erlaine, deixa eu só fazer uma pausa e voltar um pouquinho, porque tem uma parte que muito me interessa. De entender como observador o que estava se passando na sua cabeça. Era aquele Natal, e ele te apresentou a oportunidade, falou de mim, não sei como é que ele falou, e a sua primeira reação mais intuitiva foi não. Uhum. E eu queria que você parasse um pouquinho e tentasse entrar na sua cabeça daquela época e me dissesse o que te parou, o que era aquilo que estava falando na cabeça naquela época, porque hoje é mais fácil de ver, né? O que você falava? Por que não? O que era aquilo? O não daquela época ainda, tá? Então, o não daquela época, o primeiro Vou não até anotar, porque eu não sou capaz disso, né? Disso o quê? Não. Perdão, o que ele explicou que era isso? Chegar na frente da câmera e falar que, imagine eu, né? Falando na câmera para muitas pessoas. Eu não me via nessa situação. Posso escrever, se você me permite? Claro. Eu não sou capaz de falar em público, né? Falar em público. Certo? O que mais? Então, não porque... Oh, meu Deus. Saúde. Uhum. Show corona. Não, porque eu tenho uma certa tecnofobia e quando eu reportei isso ao meu esposo, ele de cara disse, tipo, ai, cara, para que isso é balela, né? Então tá bom. E aí, por que não de você? Não vai nele ainda não. Eu vou chegar nele, tá? Pelo amor de Deus. Mas não joga pra ele a bola pra ele não, que a gente tá tocando ainda aqui. Porque você, não que devia, eu acho que é super natural isso acontecer. E às vezes eu entender o que te levou ou não agora, que a gente chama das suas objeções da época, que eram objeções, quem nasce querendo falar ao vivo pras pessoas? É desconfortável. O que eu quero dizer é que o seu não naquela época foi completamente certo.
não tinha nada de errado, mas eu precisava entender, porque isso me ajuda. Então, a primeira coisa que soou na cabeça, que eu vou ter que falar na frente de gente, eu não quero falar na frente de gente. A segunda foi em relação a... Tecnofobia, medo de não mexer na internet, né, no computador, da forma que deveria. Eu não sabia fazer isso. Eu precisaria do meu esposo junto comigo. Eu não sei mexer nessas paradas de internet. Uhum. Preciso dele. Preciso do apoio do meu esposo. E ainda naquela época você falou sobre isso com ele ou isso foi bem mais tarde? Não, cheguei em casa e falei, então, o Patrick e a Marcela vieram com uma história. A Marcela ficou até gravando uns vídeos lá e para poder falar para muitas pessoas que a gente pode ganhar dinheiro nisso. E aí ele falou, eu falei, é para olhar um cara que chama Érico Rocha. E aí ele olhou assim, tipo, né, corrido e falou, caraca, não, tipo, viajando, nada a ver isso não. Então agora a gente vai passar e tocar a bola. E mano, de um ponto de vista, só falar uma coisa com a Juju, eu vou descer lá, tá? Não vai, deixa eles irem sem mim não. Aqui meus filhos vão fazer uma paradinha e aí eu tenho que dar tá certo. Só tô avisando que eu tô tudo eu também quero participar. Eu também quero participar. Então tá bom. E aí, mano, e de novo, voltando atrás naquela época, e não tem nada de errado, tá tudo certo, no seu lugar eu provavelmente teria feito isso. E qual foi a sua impressão quando ela chegou e falou assim? O que ela falou? Eu vou falar de verdade. Ela deve ter falado alguma coisa e a gente ouve outra, né? Tipo, a gente sempre ouve a nossa perspectiva do que ela falou. Como é que soou o que ela falou pra você? E quando você começou a investigar, o que se passou na sua cabeça? Na verdade, ela não soube me explicar exatamente o que era, né? E aí eu fui no canal dar uma olhada. E aí basicamente você escutou Zuzu, Érico Rocha. Isso, exato. É porque é difícil explicar aquilo que a gente não participa, né? Alguém explicou um telefone sem fio danado. Aí você foi no canal. E logo vi que a promessa era boa demais para ser verdade. Aquilo que depois que você entra no Fórmula, você entende, né? Mas realmente, você fazer 6 em 7, a promessa é muito boa para ser verdade, né? Então, você não acredita. Caso, eu achei balela. Isso aí é balela. Já entrou na caixinha da balela do cérebro. Isso aí eu não vou nem olhar mais. Exato. E aí você reporta para ela isso, né? E aí ela... Tipo, segue a vida ela aí, ela já tava com medo de aparecer na câmera, que não é uma coisa confortável para ela. E ela percebeu que ela não tinha um apoio seu na época, e ainda tinha uma dúvida, vai que ele tá certo. Vai que é balela mesmo, e eu vou ter que lidar com isso. E aí vocês... Enfim, interessante. Mas você fala que no próximo ano aconteceu o reencontro com o seu primo. Natal de família de novo, né? E aí fomos lá no Natal em família, exatamente. E aí o Patrick falou, Elaine, mais um ano, cara, que você tá perdendo, como assim, né? E aí a Marcela falou, Laine, eu tô fazendo, é bacana, vamos experimentar. E aí nessa época, o Herman, ele trabalhava com compra e venda de joias online, tá? E aí nessa época eu estava em crise pra ele. E aí, tipo assim, a gente estava passando dificuldade financeira. Não, então, tipo, eu vou as coisas colocar estavam uma difíceis. outra coisa na caixinha. Tô te interrompendo, tá, Elaine? Mas isso me ajuda bastante. Tinha uma outra coisa que estava velado. Velado eu não sou capaz de... Isso estava meio óbvio. Eu tenho medo dessas paradas técnicas. Ele acha que é uma balela. Mas tem uma coisa que estava velada. Velado eu descobri uma que não estava velada, você não estava escondendo, mas aflorou uma. Uhum. A vida estava confortável, para que tentar alguma coisa nova? Assim, não é que estava confortável, mas tá tudo bem, por que eu vou mexer com alguma coisa nova? E aparentemente, tem um pouco disso na nossa vida, né, meu? Para que a gente vai... Como é que a gente chama? Para que a gente vai... caçar no Brasil, em Minas, para que não caçar confusão? Caçar confusão. Em 2015 a gente estava pagando as contas direitinho, em 2016 já estavam sendo atrasadas, entendeu? Então assim, as coisas estavam mais complicadas. E aí em 2016 eu cheguei para ele e falei, cara, você vai ter que ver isso, você vai ter que ligar pro Patrick
e você vai ter que olhar isso. E aí ele resolveu olhar, né? Só que, tipo, o Herman é muito determinado, sabe? Filhinho, ele pegou o seu canal, eu lembro direitinho, ele falou assim, aqui tem quase, tipo, 1.500 vídeos. Eu vou zerar isso aqui. E ele começou, tipo, do seu primeiro vídeo lá no YouTube e zerou eles. Ele ficava sem dormir, trabalhando de madrugada para ele entender todo o processo. E aí, ele já queria isso para a vida dele, né? Então, vamos lá. Então, o primeiro motivo foi, segundo gatilho que aconteceu os primos continuavam felizes depois de um ano. É diferente, né? A lua de mel tinha passado. Não estava só em lua de mel. Isso era um indício para você. Peraí. É porque quantas pessoas não falam numa coisa boa, mas no ano que vem não fala nada, né? Então esse é o primeiro indício. Segundo indício, houve um desconforto do negócio. O negócio tomou uma direção errada e aí agora já estava valendo caçar confusão. Agora já estava entrando guerra, vamos pra guerra. E aí fez com que ele quisesse investigar mais a fundo. E aí ele estudou. Então, mas agora eu volto para você. Para uma pessoa que achava muito bom demais para ser verdade, estava preocupado em não caçar confusão desnecessária. O que foi no conteúdo que mudou a sua opinião sobre o assunto? Era muita gente falando que era possível, né? A quantidade de testemunhos, de depoimento, de gente falando que estava alcançando aquilo dali era muito grande. E aí eu sempre tive um pouquinho de olhar empreendedor nas coisas, sabe? E aí esse olhar aflorou e falou assim, opa, aqui talvez tenha uma oportunidade. O que é o olhar empreendedor versus olhar não tão empreendedor? Cara, você ver que talvez tenha uma possibilidade de ganhar um dinheiro, de fazer alguma coisa dar certo ali. De falar talvez assim, opa, isso daqui é uma oportunidade. É uma oportunidade que está batendo na sua porta. Vamos estudar um pouquinho mais. Né? Aquele olhar empreendedor que eu não tive há um ano atrás, talvez até mesmo porque a necessidade financeira da época não pedia isso, né? Eu logo liguei, tipo assim, é balela, larga pra lá, não acredita muito nisso. E um ano depois, justamente por causa das necessidades, a gente estava vendo o Brasil, a crise só estava piorando, a gente estava vendo a perspectiva ruim pela frente, aí a gente falou, cara, vamos encarar isso daí, vamos estudar um pouco mais. E aí, pela quantidade de gente falando que tinha conseguido, eu falei, cara, isso não é balela, tem um fundo de verdade aí. Vamos tentar. E daí, em agosto de 2017, 6 meses depois do Natal, pra você ver o tempo que a gente procrastinou, hein? Teve o Natal, teve a decisão de começar, mas só 6 meses, 7 meses depois que a gente conseguiu colocar o primeiro vídeo no ar, lá no YouTube. Foi em agosto de 2017, está fazendo exatamente 4 anos. Exatamente. E olha, a pergunta nesse processo de fazer isso, vocês tinham decidido a entrar na fórmula ou vocês tinham decidido em fazer isso sem entrar na fórmula? Como é que foi isso para vocês? Então, até aí eu achava que o que eu tinha consumido, o que você entregava gratuitamente, resolveria todos os meus problemas. Né? Eu falava, eu já sei, o Fórmula tá ali no YouTube de graça do Érico, é só a gente assistir, né? Era o que eu imaginava. E aí a gente começou, cara, mas não é assim, não é bem assim que funciona, o processo fica muito complicado, tanto que a gente demorou 2 anos e meio para fazer o primeiro lançamento. Então você tentou fazer engenharia reversa, nada mais óbvio, né? Para que o esperto, né? O empreendedor esperto, né? Empreendedor esperto o suficiente, o inteligente quando a inteligência joga contra, porque você é inteligente bastante para achar que você consegue fazer, mas na verdade você acaba descobrindo que não, faltam algumas peças e sem essas peças acaba dividindo. Não, calma. Não, tá pegando uma parada aqui. E aí, mas enfim, e quando é que vocês entram na fórmula em si? Em dezembro de 2020. Na verdade, a gente já entrou direto no Insider. Ah,
Então conta como foi. Então em 2007, como é que foi o seu lançamento de 2007 para 2020? 2007 não. Perdão, 2017. Em 2017 a gente não lançou. A gente fez o primeiro vídeo no canal no YouTube. Certo. Tá? E aí? E já com a ideia de lançar. Não, eu já sei tudo do Fórmula, eu consumo os conteúdos do Érico, já sou esperto e vamos lançar. Só que aí, cara, você começa a derrapar nas procrastinações, naquelas... nos famosos pontos cegos, né? Vamos lançar hoje, vamos lançar amanhã. Nisso passou 2 anos e meio. E aí veio a pandemia em março de 2020, né? Na verdade, antes disso daí, conta essa história melhor, Elaine. Deixa a Elaine contar essa história que é melhor, vai ser mais interessante. Então, o que aconteceu? Aí eu tenho que colocar o chapéu em mim, né? Eu venho de uma família muito humilde, sabe, Érico? Mas de um caráter muito grande, sabe? Me dá vontade de chorar quando eu penso no meu pai. Então, assim, a gente sempre viveu com muitas dificuldades, né? Com muitas faltas. Mas sempre com a preocupação de pagar, né? De honrar, né? Meu pai e minha mãe sempre teve esse cuidado de honrar as dívidas. Então eu tenho medo absurdo de dever aos outros, né? E aí quando o Herman foi mordido pela mosquitinho da Fórmula, né? Ele falou, bora, larga os pacientes. A gente morava no Rio de Janeiro, tá? Aquela vida tumultuada, correria, trânsito. Eu saía de casa às 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, e chegava em casa às 11 horas da noite. Eu falo que eu sou pé de boi, sabe? Tipo, o que tem que fazer, eu faço. É pra atender quantos? Me dá, eu faço. Eu não tenho medo de trabalhar. E aí chegou um ponto que eu tava assim, extremamente esgotada. A minha mão, eu sou fisioterapeuta, tá? Minha mão era preta aqui nessa região de tanta massagem, drenagem que eu fazia. E aí a minha mãe uma vez foi lá, né, passar férias, minha mãe falou, minha filha, você não vai aguentar isso, impossível. E o Herman falando comigo, diminui isso aí. Só que assim, a gente estava numa época muito difícil, quem ia comprar ouro, né? Que era o que ele vendia naquele momento de crise, né? E eu não queria deixar cair a nossa vida e também não permitia que nenhuma conta não fosse paga. E a gente vivia nesse ciclo vicioso, tá? Só que quando você tá dentro dele, Érico, você não enxerga isso. Se você virasse pra mim e falasse, você gosta de morar no Rio? Eu ia te falar, não, eu amo morar no Rio, aqui é ótimo, né? Minha vida, eu como fisioterapeuta, eu era muito bem sucedida, ganhava tipo 15 mil por mês, era muito dinheiro para um fisioterapeuta, mas 15 mil por mês no Rio de Janeiro não é nada, né? Pro Herman as coisas estavam muito difíceis. Exatamente. E a gente naquela confusão, com o sonho de um dia voltar pro interior, voltar pra roça, né? Morar lá no interior, com uma condição financeira mais estável. E aquela confusão, o Herman trabalhava com joia e um belo dia o Herman foi sequestrado no Rio de Janeiro. Herman foi sequestrado raiz mesmo? Raiz. Como é que foi isso? Quer contar? Ele não consegue contar, Mas foi ele saiu, né, para poder pegar os pais, né, em Minas. E aí ele não sei se você conhece, né, na Washington Luiz, lá é uma via expressa, mandaram ele parar, ele achou que fosse levar o carro. Nessa época a gente já estava com um carro mais simples, porque já era uma época de financeira difícil. E aí ele pensou, caralho, tô querendo pegar esse carro que nem é. Que carro que era que eu não entendo de carro? Enfim, um carro que não era muita coisa, ele não entendeu e aí parou o carro. Quando parou o carro, os caras disseram, a gente quer você também. E aí colocaram ele pra trás, levaram lá pro alto do morro. E assim, era pra ser um sequestro relâmpago. Mas lembra que eu contei que ele tinha uma loja online? Então ele tinha conta em todos os bancos. Então os caras tinham muitos bancos pra poder fazer estrago, entendeu? Então eles ficaram com ele um dia inteiro. Eles ficaram com ele um dia inteiro porque tinha muitos bancos para ele poder fazer os estragos lá. Tá me ouvindo, Tô te ouvindo muito bem. E aí o que aconteceu? Ele chegou em casa, tipo assim, 4 horas da tarde, eu percebi que já tinha acontecido alguma coisa, porque não tinha lógica ele não ter chegado, e eu entrei em desespero, e aí ele chegou em casa 9 horas da noite, literalmente só com a bermuda, todo sujo, e aí ele contou o que tinha acontecido, ele falou, eu não tenho condições de morar mais aqui, é hora de ir embora. E
E aí a gente literalmente, o negócio foi numa segunda-feira, na quinta-feira a gente tinha ido embora para Juiz de Fora. Não sei se você conhece, você também é de Minas, né? É uma cidade que é maior, mas é grande, né? Mas não é tão grande quanto o Rio de Janeiro. E a gente foi morar lá em Juiz de Fora. Com a seguinte condição, nós vamos viver de fórmula de lançamento. Vamos chegar lá e vamos, tipo, dar o gás e tal. E chegamos, né, os dois até então, tipo, ele com a renda da joia que tava pouca e eu sem nenhuma. Cheguei em Juiz de Fora, eu não tinha paciente. Eu com uma vida super tumultuada, muito paciente, atendendo não sei o quê. No dia seguinte comecei a lavar, passar, cozinhar, nada contra isso, mas mudou muito a minha rotina de vida. E vamos viver de fórmula. Apareceu para mim uma oportunidade de ganhar R$30 mil para fazer um trabalho na fisioterapia. E aí eu falei com ele, vamos fazer comigo o trabalho? Ele falou, não vamos fazer porque a gente vai viver de fórmula. E aí vem o medo de novo, o medo de dever, o medo de não conseguir pagar as contas. E eu falei com ele, cara, eu não vou fazer isso. Porque o mosquitinho tinha mordido nele. Em mim, foi uma picadinha de leve, sabe? Hoje eu enxergo isso. E aí eu falei com ele, não, eu vou fazer isso aqui porque 30 mil vai dar pra gente viver por um tempo em Juiz de Fora. E aí começaram as desavenças, a gente começou a brigar muito. E um belo dia eu juntei as minhas trouxas e fui embora pro mais interior ainda, que a gente é de Leopoldina, Minas Gerais. Não sei se você já ouviu falar. Larguei tudo e fui embora. Vim embora pra minha casa da minha mãe, né? Separada. E aí ele falou, cara, eu não vou perder minha família. E aí ele veio atrás de mim e conseguiu reconquistar, né, a família e tal. E aí a gente começou a fazer o trabalho pro Fórmula, né? Engatinhando, eu com medo de dever, para variar. E aí, os meus primos de novo, que são os anjos da guarda, pode falar. Uma pergunta. No começo ele queria o Fórmula, você não tanto. Você chama que ele estava mais vendido na ideia, mais comprado na ideia que você. E isso foi uma das razões porque vocês discutiram. Eventualmente você acabou saindo, ele acabou indo para trás. Mas quando ele acaba voltando e vocês acabam se reunindo após essa separação, nessa separação momentânea, vocês começam a focar no Fórmula. O que aconteceu com você? Você deu o braço a torcer? Não, então, na verdade, esse tempinho aí, na verdade, a minha preocupação em dever, isso, né, tem alguma coisa aqui dentro de mim, né, que a psicologia tem que me ajudar a resolver. Esse medo de dever sempre aconteceu. Então, assim, a gente estava focando no Fórmula, mas eu não deixava de atender, tá? Eu tava atendendo ali. Entendi. Tava lá paralelo, ainda não tava... Posso dar minha opinião? Pode, dê a sua opinião. O que você acha que aconteceu? Ela não focava. Ela achava que ela focava, mas ela realmente não focava. Ela fingia um foco para poder talvez me agradar. Talvez não criar problema. Talvez ela nem soubesse disso, né? Era um mecanismo. Com certeza ela não sabia disso. Ela fazia isso no subconsciente dela. Então, de alguma forma, ela também não queria pisar na bola com você, ao mesmo tempo. Mas alguma coisa dentro dela tentando reconstruir o casamento, e alguma coisa dentro dela não estava comprada 100% ainda. Entendi. E quando você... Isso. Entendi. É engraçado que um dia a gente talvez discutiu... a fonte disso, e talvez a fonte disso foi esse seu medo de um dia dever, de um dia passar necessidade e tal. Nos finalmente dessa história você vai entender, Érico. Olha como é que são as coisas. Um dia, ele discutindo comigo que eu precisava de dar mais atenção pra lançar o curso e tal, né? E aí ele falou assim, quanto que você acredita nesse processo? Quanto que você acredita no Fórmula? Eu falei, 100%. Aí ele virou pra mim e falou assim, então eu não consigo te entender, cara. Se você acredita nessa porcaria, vambora, cara. E tipo, ele ficou bravo comigo. Só que era o medo do quê? Eu acreditava no processo, mas eu queria que ele acontecesse junto com o meu trabalho, com a minha vida, com as coisas, entendeu? E aí, pode falar. Ela não tinha coragem de queimar a famosa ponte, né? Ela acreditava com as palavras, mas não com a atitude. É tipo assim, eu amo ele, mas não quero casar com ele agora. Isso, era isso aí. Eu adoro, eu amo ele, mas morar junto não.
tipo assim, é uma coisa um pouco contraditória, né? Entendi. Eu entendo também a sua visão de contradição e naquela época não era o que você via. Não, eu acredito como uma renda extra, mas não como uma renda principal. Talvez seja melhor jeito de refrasear isso. Exatamente. Tá, entendi. Mas aí vocês mudam para o interior, e quando é que isso... Estávamos aqui no interior, o casal de novo, nossos anjinhos da guarda, Marcelo e Patrick, que estão aí assistindo com certeza. A Marcela me liga e fala assim: olha só, você vai pagar um negócio se você puder assistir uma palestra do Érico, custa R$500, você vai assistir isso. Falei, o que, Marcelo? No final de semana inteiro você vai assistir, tá bom? E eu tinha feito massagem na Jussara, que também deve estar aí, que é daqui de Leopoldina também. E a gente conversando, ela falou que ia estar no Insider, não sei o que lá das contas. Aí eu falei... Era o Fórmula ao Vivo. Era o Fórmula ao Vivo, Aí eu virei pro Herme e falei assim, cara, a Jussara falou isso comigo e a Marcela também. O Herme falou, não vou gastar R$500 não. Vou não, porque você não participa direito, a gente vai gastar R$500 à toa, não vou pagar. Aí eu falei, Marcela mandou pagar, cara. Ela falou que a parada é boa. Aí ele falou, não vou pagar. Eu falei, então tá, eu vou pagar porque eu vou participar do negócio. Conclusão, a gente pagou. Eu literalmente entrei sem saber o que eu ia... Deixa eu abrir um outro parênteses. Você esqueceu de uma história aqui que é engraçada também. Você falou assim, o que mudou, né? Veio a pandemia... Esses parênteses do Herman são muito massa. A história em 2 versões. Conta, Herman. Em março veio a pandemia e ali que a gente decidiu que realmente a gente teria que viver do Fórmula. Não tinha outra opção. O ramo de joia iria piorar ainda mais, né? Porque era um momento complicado. E a Erlane é especialista em idosos, né? Até por isso que vem um curso de cuidador de idosos. E a Erlane teria que, no primeiro momento, parar de atender para poder preservar a vida dos idosos, né? Ela teria que se isolar também. Então, a gente olhou o Fórmula como a única salvação. Bem, vai todo mundo para online. Aí o timbre empreendedor falou um pouquinho alto, né? Falou, olha, vai todo mundo para online, vai virar uma febre. Vamos encarar essa situação? Vamos encarar essa situação. E aí, em março, a gente resolveu pegar o Fórmula, realmente a Fórmula, né? Porque até aí a gente não tinha comprado o Fórmula. A gente queria pegar a Fórmula na internet e aplicar ela. E resolvemos começar a fazer isso. Aí criamos um primeiro curso, Cuidador dos Pés. Tomamos um prejuízo de R$5.000 no primeiro lançamento. Eu falei, caraca, erramos. O nosso canal já tinha estourado no YouTube, a gente tinha um canal com audiência alta, a gente estava super acreditando, a gente tinha 50 mil seguidores no YouTube. A gente achando que ia vender o curso, fomos lá e tomamos prejuízo. Aí fizemos um outro curso, que era o Cuidador de Idosos, lançamos a primeira vez, aí a gente ficou no 0 a 0, lançamos a segunda vez, aí a gente ganhou R$15.000. Esse segundo lançamento foi em novembro de 2020, ano passado, tá bom? E aí eu olhei a situação e falei, cara, a Erlane não se dedicando, e ela continuava não se dedicando ao processo como deveria ser. A gente já conseguiu fazer um certo resultado, a parada é muito forte. E aquilo foi me dando a revolta dentro de mim, Érico, porque eu sabia que a parada era muito real e ela insistia em não acreditar, se mergulhar de cabeça. E aí um belo dia... A ficha tinha caído. Não. Um belo dia ela chega com essa história de pagar R$500 para ir no Fórmula ao Vivo, né? Que na verdade foi online, mas enfim, era o evento Fórmula ao Vivo online. Eu virei para ela, chamei ela de louca. Eu falei, cara, você não tem juízo, porque você não faz o que você tem que fazer, você ainda vai pagar R$500 para no final o Érico te vender um curso, porque era o lançamento do Insider, e sendo que a gente não vai comprar, a gente só vai perder tempo. Vamos fazer o trabalho de casa. Não, eu quero ir, não sei o que. Eu falei, tá bom. Mas eu te aviso de uma vez, eu não vou comprar nada do Érico, porque eu tenho certeza que você não vai encarar. E assim a gente foi pro Fórmula ao Vivo. E isso é muito legal. Inclusive, do ponto de vista de influência, você, não sei se foi bem intuitivo isso. E claro que é pintor de obra pronta, arquiteto de obra pronta é muito fácil, né? Mas o que estava acontecendo? Parte que eu tô vendo aqui, né, ou alucinando, ou especulando, né, não tô querendo ser dono da verdade não, tipo assim, depois que acaba todo mundo tem uma explicação por que o dólar subiu, por que o dólar... Mas antes ninguém comprou, entendeu? Os economistas descobrem tudo antes. Ninguém apostou, né? Vai subir, tu vendeu o seu carro para comprar? Não, então vem falar que vai subir, amigo.
Entendeu? É diferente de agir e acreditar. Mas o que acontece? Quando você fala, quando você trocou o discurso, quando você insistia para fazer, ela não queria. Agora você fala, então eu não quero, não faz. Aí parece que aumentou mais a fonte, essa independência. Não sou uma mulher independente. Eu vou lá e vou comprar. Foi exatamente isso. Às vezes funciona completamente o contrário. O seu desapego fez exatamente fazer o que ela queria. Foi exatamente isso. E aí, o final de semana... Eu vou mostrar pra ele, né? Olha que louco. Eu vou mostrar pra ele que ele tá errado. Nossa. E eu tinha certeza que ela nem ia assistir, Eric. Eu tinha certeza que ela não ia ter paciência pra ficar assistindo, cara. Eu tinha muita certeza disso. Pois assisti, filha. Coloquei a televisão aqui, tipo, arrumei um maior esquemão, pipoca, comprei um monte de chocolate, porque os dois gordinhos aqui, você tá vendo que gosta de comer. Arrumei um maior esquemão pra passar o final de semana por conta de assistir o evento. Netflix. Érico, você não tá entendendo. A Duda tirou foto da minha ansiedade. Eu chorava, tipo, entre a cruz e a espada. Puta que pariu. Não posso xingar. Meu Deus do céu, e agora? O que a gente faz? E aí, não sei o quê. E a Duda ria. Eu, gente do céu, o que a gente vai fazer? Quanto custa, Herman? O Herman falou, não sei, barato não é. Meu Deus do céu, como é que a gente vai fazer? Conclusão, saiu o preço, não sei o quê. Impossível, não tem como pagar nem a prestação e nem a vista. Impossível. E aí, eu, tipo, super triste, porque agora eu queria muito a parada. Ele virou pra mim e falou assim, na segunda-feira. Não, no domingo. No domingo. Ele falou assim, olha, se você quiser, eu tô te falando muito sério isso, eu vou me virar e a gente vai comprar esse curso. Só que você vai largar a clínica, você vai largar metade dos seus pacientes e vai focar nisso, porque é muito dinheiro pra gente não focar. E aí eu falei, cara, pode fazer. E aí, lembra do meu medo de dever os outros? Que eu sempre tive medo de dever os outros? A gente comprou, eu passei a dever o Érico. Érico, uma garra, uma fome de preocupar em todo mês pagar, né? A gente, depois existia aquele negócio lá, você pagava, como é que chama? Recorrência, né? Que a gente podia pagar dessa forma e uma preocupação absurda. Então, assim, existe uma coisa aqui dentro de mim, sabe? Com essa preocupação de ter nome sujo, de dever os outros e tal. E essa chave virou nesse momento, o medo de dever, sabe? E somente no momento que eu fui dever o Fórmula, né? No momento em que eu comecei a entender, foi a hora que me virou a chave. E aí, a gente entrou, né? A gente fez um lançamento, que aí a gente deu um salto alto e a gente teve o debriefing, né? Para quem não conhece o debriefing... Quanto foi esse salto alto? Quanto foi esse lançamento? O primeiro lançamento, logo após a gente ter entrado no Insider, foi 78 mil. O anterior, em novembro, tinha sido 48 mil. Deu um salto, entendi. Já deu um salto. Deu um salto e é tipo assim, a gente tinha 20 dias de Insider. O Insider ainda não tinha começado realmente, né? Vamos dizer assim. E aí a gente conseguiu colocar esse lançamento no debriefing. E aí, assim... Sabe que uma coisa, eu sei como é que vai acabar essa história, não quero começar, mas tem uma coisa que me veio à cabeça agora e eu vou falar de uma vez. Seu pai ainda tá vivo, Erlaine? Não tá. Imaginei pelo jeito que você falou. Você já parou pra, eu acho que e tem muito do que ele te ensinou foi esse medo de dever, né? Você é pobre é a palavra talvez errada, você não tem muito, mas a gente não deve. Você já parou para pensar que essa lição dele te deu a garra para ser responsável por aquele investimento e eventualmente ter feito os múltiplos 6 em 7 que a gente vai descobrir agora? Uhum. Se ele não tivesse ensinado esse valor para você, isso não tivesse tão dentro de você, assim, encarnado em você, talvez você não teria ido com tanta fome para honrar o que você tinha comprometido e os 6 em 7 não ia vir. Uhum. Já parou para pensar nisso? É muito louco isso, né? Eu fico com uma dó dele não estar aqui para ver isso, sabe? Talvez até ele esteja. Talvez até ele esteja. Eu torço para que isso aconteça, porque é muito bacana, assim. No dia do primeiro 6 em 7 foi uma emoção, cara, juro. Quando é que foi o primeiro 6 em 7? Em fevereiro. Foi em fevereiro. Foi o primeiro lançamento. Foi o primeiro lançamento após o debriefing. Foi o segundo lançamento dentro do Insider, mas na verdade a gente considera o primeiro, né?
Porque o primeiro lançamento dentro do Insider, a gente não aplicou nada, porque ainda não tinha começado o Insider. Né? Então, quando a gente começou a aplicar, a gente já aumentou 50% do faturamento e fez os 50% não, foi quase 100%. E fez o primeiro 6 em 7. O primeiro debrief foi com o Rafael, né? E ele deu muitas dicas importantes. Rafael Batista. E vem cá, Então, deixa eu fazer uma pergunta. Quanto foi o seu 6 em 7? Qual foi o faturamento? 131 mil. E não foi qualquer 6 em 7. Foi quase um dobro do outro, né? De 78 pulou para 131. E tem uma outra coisa que eu fiquei curioso aí nesse processo de você explicar a história, como é que você arrumou o dinheiro? Mas você falou que ia dar um jeito. Como é que você deu um jeito? Então, a nossa preocupação foi o seguinte, porque quando... Eu não sabia muito sobre o Insider. A gente só tinha uma expectativa de preço e achava que o pagamento era à vista. Aí depois veio a possibilidade de parcelamento. Eu falei, cara, beleza, parcelar. Mas quem tem um cartão de crédito nesse valor? Posso falar o valor, Pode, fala aí. A inscrição de nós dois era 85 mil reais, né? Parcelado. Eu falei, parcelado. Eu falei, a gente não tem esse valor, a gente não tem cartão de crédito nesse valor, né? A gente, enfim, a gente é pobre. Mas eu tenho 2 pessoas que têm cartão nesse valor e que eu posso pedir o cartão de crédito emprestado para ela. Eu tenho certeza que elas vão me emprestar e vão confiar na gente. E então eu tive coragem de falar isso com ela. Eu falei, olha, eu peço o cartão, vamos dizer, os contatos eram meus, né? Eu que teria que ter a cara e a coragem de pedir o cartão, mas eu dependia do ok dela. E isso me deu até força de falar, não, beleza, o pagamento eu resolvo, mas eu preciso dessa contrapartida sua. Entendeu? Legal. Então aí acabou resolvendo e a gente conseguiu fazer o pagamento direitinho. Já em fevereiro você faz o primeiro 6 em 7, foi o único? Não, de lá pra cá é uma sequência de 6 em 7. Aí vem... Não, aí depois foi só 6 em 7. Graças a Deus que assim continue. Amém, cada vez mais. Mas... o segundo, né? Sede nos olhos, 6 em 7. Tamo, né? Tipo, de uma certa forma, até com uma moralzinha. Tipo, tamo bom no negócio, né? A síndrome da faixa marrom, não é assim? Filhinho... síndrome da faixa não. Na semana de começar, Herma pega Covid. Somos obesos, né? E Herma, ele criou uma certa síndrome do pânico, com medo de pegar Covid, que ele sempre achou que se ele pegasse, ele não viveria, né? E aí, pegou Covid e ele falou, vamos parar tudo. Ele parou de fazer o tráfego e falou, cara, vamos parar tudo. Eu falei, não vamos parar não. Você fica aí no quarto que eu vou seguir daqui. Começamos, a Duda, minha filha, veio ajudar. A Duda tem 17 anos, foi... Contra-rega, foi tudo mais alguma coisa, porque já, como eu comentei, eu tenho minha dificuldade, né, com o computador, então minha filha é muito mais esperta que eu. E Herma precisou de internar, Érico. E aí a gente estava numa cidade pequenininha, Leopoldina, né? Precisou de ir para Juiz de Fora, que tinha um recurso maior. Onde que a gente vai fazer CPL? O Herma com Covid e eu e a Maria Eduarda também tínhamos pego, então a gente não podia ir na casa de ninguém, porque a gente não podia colocar ninguém em risco. Voltamos para os Anjos Primos. Naquela semana eles tinham mudado de apartamento e a internet ainda estava na tal casa que eles estavam morando. Meu filho, arrumamos uma mesa lá improvisada. Eu até postei foto, falei com os criadores, ó, eu tô aqui com vocês, né? Meu marido pegou Covid, tá internado, mas eu tenho um comprometimento com vocês. Enfim, depois mostrei. A gente faz lançamento ao vivo, tá, Érica? Nosso CPL não é gravado. Eu prefiro. E aí, conclusão, deu tudo certo, acabou o lançamento, o Herma saiu do hospital na segunda-feira, no dia que abriu o carrinho, ele ficou quietinho, né? Tinha uma funcionária tentando fazer a venda que tinha acabado de entrar, então a Ana Clara, tadinha, deve estar aí também, caiu de paraquedas, ela tentando fazer o máximo. E aí, na quarta-feira, tinha vendido 30 cursos. Eita, Lelê, né? Vamos ficar como? Aí o Herma falou assim, não, deixa comigo. Pegou, começou do primeiro dia de contato até o último. Fizemos de novo, 6 em 7, 100 e alguma coisa? 104.532. Então, assim, foi na raça esse, sabe? Esse foi na recuperação do carrinho. Foi também uma aula, né, que tem lá no Insider. Tem bastante informação sobre isso lá também. E aí eu peguei recuperação de carrinho e recuperamos. A gente
tinha vendido 30 cursos, na metade do carrinho aberto a gente vendeu 84 cursos em 2 dias. Só aplicando as técnicas da recuperação de carrinho. E depois desse, teve mais 2, 6 e 7, né? Que foi um em junho e outro agora em agosto. Vocês sabem quantos vocês já estão no ano, mais ou menos? Então, eu acabei de fazer um lançamento semente de um segundo expert. A gente pegou um no ramo de automobilismo, pilotagem esportiva. E aí a gente fez um lançamento semente dele com R$1.000 de investimento, R$1.500 de investimento, a gente faturou 28 mil. Ah, garoto. Deu uma validada legal, né? E aí o montante... Já sabe lançar também, né? É diferente, né? De montante a gente está com 680.315. Pronto, né? Para quem tava passando bastante aperto. Isso em menos de 12 meses. O que vocês dão? E agora, vou dizer, 4, 6 em 7, mais um novo projeto vindo aí, 600 mil no ano, sérios candidatos à faixa, ao terceiro grau, né? De fazer 1 milhão esse ano. Fechamos com mais de 1 milhão de faturamento, trabalhando de onde você quiser, né? Da cidade onde vocês estão, com todos os perrengues que podiam imaginar, Covid inclusive. Construindo a nossa casa. Construindo a casa de vocês. O que vocês dão de dica para os faixas brancas que estão começando agora? Tem 2 jeitos de eu fazer a mesma pergunta, né? Eu queria uma dica sua, Erma, e sua também, Erlai, porque eu acredito que vocês têm pontos de vista diferentes. Até para você atuar mais como expert e mais como lançador, imagino. Para um faixa branca que está entrando agora, o que você gostaria de ter sabido, ou que dica que você daria para ele? Assim, eu queria dar uma dica para quem ainda nem é faixa branca, para quem ainda não acredita no processo. Acredita, sabe? Olha com outros olhos. Não acha que isso aqui, o pessoal fala marketing de nível, pirâmide. Cara, não existe isso. Existe uma fórmula, existe uma técnica atrás, existe todo um método e ele é real. Então, assim, acredita, é a primeira coisa. E a segunda coisa é se dedicar, estudar e não desistir de forma alguma. Porque assim, são parafusos que a gente vai apertando. É muito engraçado isso. A gente faz um lançamento, vai lá, aperta um parafusinho. Faz outro lançamento, você já vê o resultado claro daquele parafuso apertado. E quando a gente consegue, depois que a gente entrou para o Insider, que a gente tem toda uma equipe igual existe dentro do Insider para mostrar para a gente esses parafusos, é muito fácil, cara, é muito fácil. Então, assim, não desiste, pessoal, é muito fácil mesmo. É trabalhoso, não significa que todo mundo vai conseguir, mas seguindo o método não tem mistério, é muito fácil isso. E a sua, Erlaine? Então, tem uma frase sua, né, que eu falo com as pessoas, né? O faixa preta é o faixa branca que não desistiu, né? Então, que a gente não tem que desistir, que a gente deve acreditar no processo. Eu custei para poder virar essa chave em mim. Eu custei, se bobear, 6 anos, né? Desde a primeira vez que o Patrick falou isso comigo. Então, eu demorei muito para virar essa chave em mim. E depois que virou, a transformação aconteceu. Então, às vezes está ali na nossa cara e a gente se prende, né, ao que a gente está acostumado, à nossa zona de conforto. E às vezes é necessário sair da zona de conforto para aí sim a gente ficar confortável, né? Porque até então eu estava lá na minha zona de conforto, na correria dos meus pacientes, mas não tinha a liberdade financeira que a gente tem hoje, né? Então... eu acho que é isso. E é muito engraçado, né? Agora que eu sou picada pelo mosquitinho da fórmula também, a gente mora numa cidade bem pequenininha no interior, né? E eu converso com todo mundo, eu quero que todo mundo faça a fórmula. Eu falo, poxa, você tem jeito, começa a estudar, Érico Rocha, não sei o quê. Então, assim, hoje em dia, né, eu fico querendo que todos sejam picados para poder viver essa maravilha. E o próprio nome diz, é uma fórmula, né? Então, não tem que inventar caminhos nem atalhos. Por um momento a gente atalhou, né, e deu errado. Então é seguir a fórmula, é esse o segredo, né? Show de bola. Simples,
Mas aí, se a gente soubesse isso simples há anos atrás, a gente andaria mais rápido. É por isso que vocês estarem aqui me ajuda a reforçar. Queria dar o parabéns a você, Elaine, por ter meio que comprado essa mesmo sem antes acreditar. Tipo, contra um pouco de você, do que tá aí. Mano, obrigado por acreditar cegamente, nunca ter desistido, mesmo perante as dificuldades. No final das contas, agora valeu a pena todo esse sofrimento, né? A dor, a gente costuma dizer alguma coisa, mesmo um pouco mais no ensaio, talvez dentro do fórmula, que a dor passa. A dor passou. 6 em 7 fica. 6 em 7 fica. Então vale a pena. E vocês são a personificação dessa conquista. E eu agradeço muito, assim. Vivo por dias onde eu entrevisto pessoas como vocês, que não tiveram necessariamente uma jornada fácil, nem que foi mágico. Mas agora eu sinto vocês com a casinha dos 3 porquinhos de tijolos. Porque tem sempre um jeito de ensinar que eu chego lá mais rápido. Mas você vai, pega uns atalhozinhos aqui, mas o que eu sinto na jornada de vocês não é que vocês aprenderam a fazer ou fizeram um 6 em 7. É que vocês não vão esquecer como faz. Quer dizer que por gerações, vocês e os filhos de vocês vão aproveitar isso. Então, muito obrigado, é generoso vocês estarem aqui dividindo tudo isso e parabéns pelo trabalho. Obrigado a você, gratidão, viu, Érico? A gente que te agradece, muito obrigada. Todos os dias você pode ter certeza que se transformou foi por causa de você, tá? Beijo, obrigada.